Devido à nossa escola bíblica online, nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos estudando sobre a monarquia em Israel e esta é a lição de número 5, a qual será apresentada, ciente de que nós temos um vídeo anterior que fala sobre a introdução e a gente, nesse momento, vai apenas trabalhar os tópicos da revista que fala sobre a divisão do reino Roboão e Jeroboão. Quando a gente vai para o primeiro tópico, é este que eu estou destacando: um reino dividido não fica em pé, ou melhor dizendo, não fica de pé. É com base justamente em 1 Reis, capítulo de número 12. Vale lembrar que Salomão, no final da vida, se desvia do Senhor e, por causa de suas mulheres, passa a ser uma idólatra. Acontece que mesmo dizendo aqui o autor da revista de que é por causa de suas mulheres, nós sabemos perfeitamente que ele fez escolhas, escolhas erradas. Nós aprendemos desde o início de que todas as nossas escolhas precisam ser bem feitas, porque nós não teremos escolhas em relação às consequências delas. Por isso que o erro, no caso de Salomão, como rei, não afetou apenas a sua vida, mas de todo o povo. Isto acontece não apenas nesse personagem bíblico, mas em muitos outros do Antigo Testamento, e de certa forma, uma escolha, quando é feita de uma forma errônea, quando não pecaminosa, primeiro, ofende a Deus, porque Deus é santo. Segundo, pode gerar consequências para o cônjuge, para a família, para a igreja, o trabalho, enfim, na sociedade como um todo. De modo que a gente não tem como medir as consequências. O que nós podemos fazer é evitar de cometer pecados. Como dizia o saudoso pastor Wilson Shedd, pecar menos. Fazer essa decisão. Eu vou cada vez mais pecar menos, ou seja, agindo com bastante equilíbrio, moderação, por sua vez, tendo a vida inclinada para as coisas do espírito e não para as coisas da carne. Nós observamos que o que aconteceu aqui em relação ao povo, no tocante às consequências que foram grandes, por causa dos erros de Salomão. Salomão, ele, por conta não da construção do templo em si, mas porque nesse meio tempo ele construiu o seu palácio, construiu o palácio da rainha, foi construindo monumentos suntuosos para a época, jamais visto até então. E Salomão começou a usar a mão de obra cada vez mais e mais de forma pesada. Além do que, teve que aumentar os impostos para cumprir e saciar os seus desejos, os seus próprios caprichos. E o povo estava realmente em maus lençóis, não tinha para onde correr. O rei, que deveria governar com equidade, sabedoria, estava usando a sabedoria de uma forma inadequada e pesando a mão sobre o povo. O resultado não poderia ser outro. O seu reino foi dividido em do norte e do sul. Quando se refere do norte, faz menção a Israel, e a do sul, numa referência a Judá. O autor, ele faz um destaque que eu quero fazer questão de deixar aqui para vocês que me acompanham, é que ele diz que nós devemos entender que os nossos pecados podem afetar os outros, é verdade. Primeiramente, é uma ofensa contra Deus, nós sabemos disto, mas ainda assim afeta os outros. Afeta o cônjuge, a pessoa que foi alcançada ou atingida de uma forma direta pelo pecado praticado, por aquela escolha pecaminosa, por aquele desatino, pode também destruir, isso mesmo, destruir
famílias, destruir a nossa família, escandalizar a congregação, ou seja, a Igreja de Cristo Jesus, e criar também o quê? Uma desas- desestabilidade familiar. Isto tudo por conta de o quê? Por causa do pecado. O que que a gente aprende, meus irmãos? Que com o pecado a gente não se brinca. A gente não pode brincar com o pecado. Por causa de quê? Quem brinca com o pecado, na verdade, brinca com fogo. E quem brinca com fogo se queima. O pecado não pode ser, digamos assim, domesticado. Existe o pet, que é aquele animalzinho de estimação, e o pecado não pode ser feito como um pecadinho de estimação, sendo bem cuidado, alimentado, tratado, nada disto. O pecado precisa ser confessado, abandonado. Ainda assim, vai haver, consequentemente, um resultado por causa daquela ação feita não sob a orientação de Deus, mas segundo a nossa carne. Quando a gente vai para o segundo tópico, a gente vai observar que um exemplo ruim afeta uma geração inteira. Isso se aplica não apenas na vida de Salomão, de Roboão, de Jeroboão, mas na vida de todos nós. Por isso que a gente precisa até mesmo ver os erros contidos na Bíblia para não cometê-los. A gente pode aprender com o erro alheio e não necessariamente com os próprios erros. Se você comete um pecado, erra, você pode sim se corrigir e aprender com seus próprios erros. Mas não é necessário, não precisa. A gente tem exemplo de sobra no Antigo Testamento para evitar situações complicadas em nossa vida. O autor da revista, ele vai dizer o seguinte: obviamente que as causas para a divisão do reino de Salomão são inúmeras, mas a luta pela supremacia política foi uma das principais. Diferentemente de Davi, que o preparou para assumir o seu lugar, Salomão não deixou alguém unânime, e isso cria uma desestabilidade política entre o povo. Como a nação havia perdido a referência do templo, a idolatria passou a fazer parte da vida do povo, uma referência ao povo de Israel, até então unido. E Jeroboão, este aqui, ele foi servo de Salomão e o primeiro rei de Israel, que é o Reino do Norte. Após a divisão, passou a adorar bezerros de ouro em Betel. A gente sabe que Davi, ele cometeu alguns erros e a Bíblia sequer omite-os. Acontece que os erros de Davi foram seguidos de arrependimento, confissão, quebrantamento, perdão, apesar de que houve sim consequências. Agora tem uma coisa que Davi, como homem segundo o coração de Deus, não fez e estes que sucederam fizeram. Adorou a outros deuses ou divindades. Davi, mesmo aos trancos e barrancos, ele se concentrou somente no Senhor. Já não é o que sucedeu com seu filho Salomão, que teve um harém de mulheres e, por conta disto, acabou construindo lugares de culto, de adoração, de sacrifício para essas divindades e, por sua vez, acabou fazendo aquilo que era mal aos olhos de Deus. Jeroboão não era filho de Davi, e sim servo de Salomão. Todavia, ele segue o exemplo do seu amo, do seu rei, até então, que era Salomão. E ele passou a adorar bezerro de ouro, logo aonde? Em Betel.
Betel, Bet-El, ou seja, a casa de Deus, um lugar específico que tem uma história muito interessante dentro da perspectiva do Antigo Testamento. Com relação a Jeroboão, é-nos dito que ele passou a adorar bezerros de ouro. Alguém vai dizer, mas hoje nós, evangélicos, não adoramos bezerros de ouro, correto? Acontece que Calvino, um dos reformadores da Reforma Protestante, vai dizer que o coração dos homens é uma fábrica de ídolos. Isso mesmo. Às vezes nós não temos nenhuma imagem de si, diante dos nossos olhos, por exemplo, mas nos colocamos de joelho, mas temos ídolos dentro do nosso coração. Às vezes o ídolo pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser o seu próprio casamento, pode ser o seu filho ou a sua filha, pode ser qualquer outra coisa que ocupe o lugar central do seu coração. De modo que aquilo que ocupar o seu coração, estiver no centro, tem que ser o quê? Destronado, para que Cristo venha ser entronizado. É isto que nós aprendemos com a palavra de Deus. E por falar em Roboão, ele tomou decisões equivocadas e uma decisão terrível foi aquela sobre a questão política religiosa. Ele vai transferir o centro de culto de Jerusalém para o norte, de Jerusalém para Israel, ou seja, ao norte. Estava e tinha o templo em Jerusalém, que ficou por conta do reino do sul, isto é, de Judá. Mas ele maquinou bastante e pensou: bom, se o pessoal daqui for para lá, pode trazer implicações e complicações para mim. Pensando no seu próprio umbigo, Jeroboão começa a determinar que haja festividades sagradas, não lá no templo em Jerusalém. Não haveria mais a peregrinação, mas ele passa a fazer uma chamada inovação cultural. É um novo jeito de cultuar a Deus. Para quê? Para que o seu poder não fosse enfraquecido. É o que a gente observa quando a gente lê a palavra de Deus. Ele estava preocupado somente com ele, e com o poder que ele detinha. É por isso que o autor da revista vai dizer, Jeroboão, estou lendo aqui, ó, Jeroboão, reconhecendo a ligação entre a lealdade política e religiosa de seus súditos, deu início a reformas culturais cujo propósito era excluir a possibilidade de qualquer diminuição ou perda de seu poder. Tem gente que faz esse tipo de manobra, usa esse expediente que é carnal, que é mundano, para não perder influência, prestígio, poder, faz inovações, inclusive para manter as pessoas as quais estão sob a sua responsabilidade no âmbito religioso espiritual. Não é diferente nos dias atuais. Claro que nem todos agem desta maneira, mas vez ou outra, aqui ou acolá, a gente tem visto isso. E é por isso que o autor da revista ele vai dizer o seguinte, que não podemos pensar em nenhum momento que o reino tem a ver conosco. Não é sobre nós, a respeito de nossas conquistas. Tem a ver com o Senhor, o que ele fez e faz por meio de cada um de nós. Com relação ao reino, o reino é de Deus. O reino não é meu, o reino não é nosso. O reino sequer é da denominação chamada Batista.
tampouco da Assembleia de Deus, muito menos da presbiteriana, e assim por diante. O reino é de Deus, os valores são de Deus, as tratativas são diferenciadas em relação ao sistema mundano corrompido pelo pecado. E quando a gente observa que, como cidadãos do reino, na atualidade, nós somos tão somente instrumentos de Deus, cidadãos do reino que têm os seus valores diferenciados, que têm uma conduta pautada pela ética do evangelho e que, através de nós, o Senhor faz a diferença para que o nome dele seja conhecido, reconhecido e enaltecido. Mas ele vai usar quem? Pessoas, como eu e você, de carne e osso. O autor menciona algo que eu quero deixar destacado, em primeiro lugar. Hoje, muitos querem ouvir o que agrada aos ouvidos. Querem amenizar as duras exortações que o Senhor faz contra o pecado. Algumas pessoas têm dificuldade de lidar com uma pregação que confronta. As pessoas querem mais uma pregação que seja possível digerir de uma forma muito tranquila, que seja de fácil assimilação, que não lhe custe algo. Mas acontece que o tempo inteiro nós devemos ler a Bíblia não, digamos, a nosso favor, mas contra nós. Por causa de quê? A nossa natureza é por demais enganosa. O coração do homem é enganoso. A gente, às vezes, acha que merece algo da parte de Deus, quando, na verdade, nós merecemos sim a condenação. E não somente isto, mas tudo que a gente recebe de bom da parte dos altos céus é porque Ele é dadivoso, Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. Até o fato de nós estarmos vivos hoje, nesta data, 28 de janeiro, não é porque nós somos bons, porque nós temos saúde e por si só essa saúde nos manteve. É porque a misericórdia do Senhor se renovou nesta manhã para conosco. Porque é a misericórdia do Senhor que é a causa de eu e você, enfim, de nós não sermos consumidos. O autor também pondera aqui que vivemos dias, no caso, difíceis. Vou aqui destacar dias difíceis de completa rebelião contra o Senhor. E não podemos ser levados por essa multidão que resolveu criar deuses conforme a sua semelhança. As pessoas hoje têm uma tendência muito grande de seguir pessoas tidas como se fossem salvadores da pátria. Esquece que elas são súditas de Jesus. Nós temos um rei, nós temos um Senhor. Aliás, digo, não apenas pautado na Constituição brasileira, como cidadão, mas como crente em Jesus, parte desse movimento chamado cristianismo, algo que deve reger a nossa relação é da separação do Estado e da igreja. O Estado não pode ter ingerência na igreja, e a igreja não pode ingerir nas coisas do Estado. Ambos têm que trabalhar de forma harmônica, mas quando a gente mistura política com religião, qual é o resultado? Isto que nós temos visto. Até o dia de hoje, temos visto pessoas que vão para suas redes sociais, ficam
a plenos pulmões, falando um monte de coisas, mas não tem a coragem de dobrar os seus joelhos e pedir pela conversão dos governantes, para que a nossa saúde venha, para que a nossa nação, melhor dizendo, venha ter suas mazelas resolvidas, sanadas, nada disto. As pessoas querem lacrar, elas querem parecer sabidonas, importantes, quando a gente aprende que o nosso valor é decorrente do fato de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. A nossa dignidade decorre daí. E isto se aplica não apenas aos crentes, mas aos não crentes. O não crente, ele tem um valor tanto quanto diante dos olhos de Deus, porque ele também foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas quando uma igreja prega uma mensagem conveniente, levamos o povo o quê? A pensar que Deus é conveniente. E eu, particularmente, nunca gostei de uma mensagem que é de acordo com o gosto do religioso, eu vou colocar aqui como do freguês, entre aspas, para atender apenas aquela necessidade, aquela demanda. A gente busca, algumas vezes, as coisas segundo a nossa conveniência. O que é conveniente, a gente apoia, fecha, fecha junto, mas aquilo que não é nos conveniente, o que a gente faz? A gente rechaça, deixa de lado. Mas nós devemos viver pelo que acreditamos. E devemos acreditar a partir daquilo que está devidamente registrado na palavra de Deus. A Bíblia não é um texto de jornal que precisa ser atualizado, mas ela precisa ser devidamente interpretada. O que a gente tem visto de distorções não está no gibi. E começa até mesmo com coisas bem simples, na forma de modismo nos dias atuais. Você, meu irmão, minha irmã, que tem 30, 40 anos, 20 anos de vida cristã, sempre entendeu e foi ensinado e leu na Bíblia Sagrada de que a igreja, da onde vem a palavra eclesia no grego, se refere àquele ajuntamento dos santos, à congregação, à assembleia das pessoas, a assembleia que constitui na igreja. Mas hoje em dia a gente tem visto a pessoa dizer: eu sou a igreja. Ela diz que ela, como indivíduo, é a igreja porque ela ouve, vez ou outra, o pastor dela, o líder dela dizer: eu sou a igreja. Mas a pessoa sozinha nunca é igreja. Talvez a complicação se deriva mais por uma questão de português. Porque se eu falo assim, eu estou no templo, no local de culto, reunidos com os irmãos, e eu prossigo nessa linha. Nós somos a igreja. Vamos mastigar um pouquinho para compreender como é que foi colocado. Nós somos a igreja. Não significa que cada um é a igreja, mas que nós juntos formamos a igreja, não as igrejas. Porque se tiver no templo 50 pessoas, se for do modo como é ventilado por alguns, teria naquele templo, o local, 50 igrejas, mas não é o caso. Coisa corretíssima é dizer, nós somos a igreja, ou seja, juntos formamos a igreja. Da mesma forma, não procede o fato de dizer que eu, isto é, sozinho, sou a igreja. Você sozinho não é a igreja. Mas coisas tão simples como esta
são distorcidas de uma forma tão natural e as pessoas concebem isto como se fosse bíblico, quando na verdade não é. Imagine só outras questões que são difíceis. Pedro vai dizer que existem pontos difíceis. Se Pedro, o apóstolo, fala que tem coisas difíceis, quem somos nós para dizer que todas as coisas na Bíblia são fáceis? Mas para isto existe, segundo nós vemos na Bíblia, pastores, mestres, pessoas que se dedicam ao ensino, que são capacitadas por Deus para instruir o rebanho do Senhor. E como se já não bastasse incentivar a idolatria, Jeroboão beira ao caos com as suas mentiras, achando que podia enganar a Deus. É muito interessante e vale a pena mesmo você parar e ler esse texto, porque ele chegou a ser repreendido por um profeta, ele não aceitou. Antes ele ficou enfurecido contra o profeta e também contra Deus. E Deus o castigou, secando sua mão, que depois voltou ao normal. Já pensou se Deus agisse da mesma forma que age no Antigo Testamento? Uma coisa é dizer, e quando a Bíblia afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ou eternamente. Não é que Jesus vai agir da mesma maneira que agiu no passado, porque o modus operandi de Jesus, vou dizer assim, vai mudando. Pelo menos esta é a constatação. Ananias e Safira é um caso bem clássico. Imagine só como a nossa membresia seria reduzida caso as pessoas fizessem a mesma coisa que Ananias e Safira. Deus é o mesmo, mas ele age de uma forma diferenciada. Deus não muda, isto é imutável na sua essência divina. Mas o modus operandi, a gente tem verificado uma mudança. E não sou eu que vou determinar se vai mudar desta forma ou de outra, porque Deus é Deus. Voltando aqui no capítulo de número 14 do livro, nós observamos que seu filho fica doente e o rei pede que a sua esposa fale com o profeta Aías em Siló. Se você sabe essa história, já leu, você já começou a, a lembrar que ela foi lá para que não fosse identificada como a esposa do rei. Acontece que a gente não pode esconder nada de Deus. É como se fosse escarnecer, zombar, brincar com Deus. Sabe? Tipo, como se Deus tivesse com uma venda nos olhos. E o profeta, quando verdadeiramente é de Deus, é o homem que preza pela palavra de Deus, pois ele não tem mensagem própria, senão a mensagem de Deus. É Deus que o guia. Deus mostra. Uma das palavras, tem outras duas para profeta no hebraico, mas uma delas é Ish Elohim, homem de Deus. Faz alusão ao profeta. É o homem que tem relacionamento com Deus. E não é à toa que o autor da revista fala que seria muita ingenuidade pensar que podemos esconder um pecado de Deus. Isso não será possível nunca. Em determinado tempo, ele revelará tudo, assim como fez por meio do profeta na vida de Jeroboão, que não aliviou e mandou dizer que o seu filho iria morrer assim que a esposa dele chegasse à cidade, porque ela tinha ido lá a Siló, ou seja, a ira de Deus entrando na casa de Jeroboão, este que foi servo de Salomão. Lembrando que o Roboão que foi filho, que era filho de Salomão. E a gente aprende aqui com o autor. Ele destaca: todo pecado tem consequência.
Tudo. Abaixo está dizendo assim: quando não nos arrependemos, a ira de Deus cai sobre a nossa cabeça. Contudo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Corretíssimo. Mas tem um detalhe. Deixa aqui quando a gente vai para esse texto, e muitos outros que falam sobre o perdão, a purificação, etc e tal, a gente tem que observar que quando uma pessoa comete homicídio, mata alguém, e ela depois verdadeiramente se arrepende e é perdoada, ainda assim, a pessoa que foi morta não volta a viver. E ela, como um homicida, como alguém que cometeu um assassinato, vai ter as consequências, digamos, judiciais. Ela vai responder perante a justiça dos homens. Com pecado não se brinca, não podemos domesticá-lo, porque sempre haverá consequências. A gente não escolhe, não tem como escolher as consequências, se são consequências mais amenizadas ou não. Mas a gente pode escolher não pecar, para não ofender a santidade de Deus. Agora a gente vai para um outro tópico. A tolice é um passo para a arrogância. Agora vamos falar de Roboão. Roboão. Roboão foi quem? O filho de... Isso mesmo. Roboão foi o filho de Salomão. Uma coisa curiosa é que Salomão, ao ser coroado, teve da parte de Davi orientação, conselho, todo aquele trâmite foi providenciado pelo maior rei que Israel já teve, Davi. E Salomão não faz o mesmo com Roboão. Salomão seguiu a outros deuses, disseminou a idolatria no meio do povo de Israel, coisa que jamais Davi fez. Davi reinou 40 anos, passou o reinado para Salomão com uma certa estabilidade, e quando Roboão sucede o pai Salomão, o terreno era uma areia movediça, por conta da idolatria e uma série de fatores. Os impostos altíssimos, entre outras coisas mais. E ele passou a ser um idólatra e permitia idolatria. Roboão queria, por força, ser o único rei de todo Israel. Queria impor seu reinado e é descrito como soberbo, alguém extremamente arrogante, por ser rei de Judá que se achava no direito de fazer o que bem entendia. Além disso, era egoísta e devemos fugir desse pecado. Caso contrário, nos sentiremos sempre ameaçados e buscaremos qualquer um que ameaça o nosso minúsculo reino do ego. Roboão era cheio de si, queria, por força, governar sobre tudo, mas o que aconteceu quando a gente lê a Bíblia? Lá em 2 Crônicas, capítulo 11. O próprio Senhor, mas o Senhor impediu mesmo, levantando um exército para guerrear contra as 10 tribos. Deus não deixou. Deus impediu. Nada disto. A lição que o autor da revista coloca é a seguinte: precisamos urgentemente aprender uma lição. E qual é? A lição é a seguinte: podemos ter os melhores métodos, as melhores ferramentas, mas, isso mesmo, mas é o Senhor que garante o sucesso. Para ser bem-sucedido, ciente de que Deus que vai garantir
Mas isso não vai nos eximir de usar os melhores métodos e as melhores ferramentas. A gente usa as ferramentas, os métodos, mas sabedores de que Deus abençoa pessoas, não métodos. Mas Deus, através das pessoas, utiliza e faz com que tudo venha corroborar para a honra dele e para a sua glória. O autor prossegue ainda dentro da lição de que não devemos se deixar enganar. Não somos capazes de lutar sem a ajuda de Deus. Por isso, o melhor é esperar o seu comando para vencer na vida. Não tem como esquecer do versículo que diz categoricamente, que vem dos lábios de Jesus: sem mim, nada podeis fazer. A, o nosso poder, o poder vem do Senhor. É isto que a gente aprende com a Bíblia Sagrada. Quando o apóstolo Paulo ele fala aos Efésios, lá no capítulo 6, acerca da armadura que Deus dá e concede a todo crente em Jesus, ele fala assim, no versículo 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Primeiro, se fortalecer em quem? Em Deus. E na força do seu poder, por tabela. E na força do poder de Deus. Mas, como se não bastasse, a idolatria por parte de Jeroboão no reino de Israel, o que faz o Roboão? Roboão, ele vai intensificar isso mesmo. Ele intensifica ainda mais a idolatria em Judá, que é justamente o reino do sul. Lá, comprometido com a idolatria envolvida. E no outro reino, de igual modo. E pasme, é de deixar mesmo de queixo caído, porque é o povo da aliança. Lembra do concerto que foi feito? O povo da aliança, da antiga aliança? Pedido do povo. Mas em vez disso, pesou ainda mais a sua mão sobre eles, fazendo com que das 10 tribos se voltassem contra ele, seguindo o carismático Jeroboão. Quando a gente fala aqui que é povo da aliança, da antiga aliança, e nós não vivemos mais na antiga aliança, senão na nova aliança que foi estabelecida pelo sangue de Cristo Jesus. Uma coisa é você pregar com base no Antigo Testamento e tirar princípios bíblicos. Outra coisa é você pregar o Antigo Testamento. Tem muita gente que se reporta ao Antigo Testamento e quer aplicar coisas da antiga aliança, a qual nós não vivemos mais. Nós vivemos debaixo, repito, da nova aliança. Já estamos caminhando para o final e, de uma forma que o autor da revista vai dizer que líderes levantados por Deus para impor sobre os liderados não são, né? Os líderes não são chamados por Deus para impor sobre os liderados. E como é que a gente vai liderar então a igreja? Só tem uma maneira, desta forma aqui, servindo. Eu costumo dizer que todos na igreja são servos, mas o pastor, ele precisa ser conservo, isto é, servo de todos. Porque quem não serve com alegria não pode liderar com honrarias. Estas são palavras do autor da revista. Finalmente, a conclusão e qual é que a gente pode chegar? Você já tem informação de que Davi governou 40 anos, Salomão mais 40 anos, lembrando que a idolatria, os deuses, os cultos pagãos se tornaram comuns no período desde Salomão, mas Jeroboão, este aqui, governou por 22 anos.
E o Roboão, que era filho de Salomão, por 17 anos. E qual é a informação que o autor da revista coloca? A nossa longevidade está atrelada à nossa obediência. Não é possível acreditar que podemos viver de qualquer maneira e que isso não irá afetar em nada a nossa vida. Enganamos a nós mesmos se pensarmos assim. Somos levantados por Deus para fazer tudo conforme a sua vontade e servir aos nossos irmãos. Com relação à questão da obediência atrelada, à questão de vida, sobrevida, etc e tal, imagine só tendo um filho obediente. Meu filho, faça isso, faça aquilo outro. Tá bom, papai, tá bom, mamãe. Agora imagine só um filho que é desobediente, não faz as coisas que são ditas pelos pais, e este filho desobediente pega o veículo automotor do pai escondido, de menor ou de maior que seja, mas sem habilitação, mas sem o conhecimento do pai, e começa a dirigir de uma forma desordenada, como se estivesse em fuga, e de repente um acidente trágico. Às vezes tira a vida de outras pessoas, quando não a sua própria vida. A obediência sempre vai estar atrelada, andando de mãos dadas com a longevidade, com exceção, claro, por causa da maldade do homem, existem homens tão maus que tiram a vida dos outros, quer num assalto. Às vezes uma criança, uma pessoa recebe uma bala perdida, não porque não foi obediente, mas porque as pessoas são responsáveis, nesse caso foram irresponsáveis e fizeram uma atrocidade. Mas nessa parte final diz que não há líderes sem liderados. E liderar é servir. O pastor precisa de ovelhas e as ovelhas precisam de um pastor. Geralmente, quando se dá uma sucessão pastoral, numa igreja, etc. e tal, é comum as pessoas falarem assim: Senhor, em suas orações, envia um homem segundo o teu coração. Mas eu sempre tive em mente o seguinte: uma igreja que pede a Deus um homem segundo o coração de Deus, ela precisa entender que um pastor segundo o coração de Deus precisa de ovelhas também segundo o coração do Senhor. E quando esquecemos dessas primícias, não há razão de permanecer no papel de líder. Será a hora de levantar outro. E tanto Roboão quanto Jeroboão deveriam aprender uma lição que faria toda a diferença na vida deles, que reinar é trabalhar pelo bem do outro, pois muitos cristãos tratam como inimigos aqueles que deveriam chamar de irmãos e humilham aqueles a quem deveriam servir em amor. Esta última frase eu vou deixar em destaque para que você, meu irmão, minha irmã, possa meditar sobre ela. Agradecemos a você por ter continuado conosco, nos acompanhando. Qualquer dúvida, pergunta, pode deixar no comentário e em tempo hábil eu respondo. Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo.